Eu te escolhi na fornalha da aflição. Isaías 48, verso 10. Em primeiro lugar, então, declaro o fato de que se você quer achar o povo de Deus, você deve geralmente procurá-los na fornalha. Veja o mundo em sua era primitiva, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eis que eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Qual deles é filho de Deus? Aquele que já é ferido pelo irmão mais velho, um cadáver sem vida. Aquele que acaba de entrar na fornalha da inimizade e perseguição do seu irmão. Esse é o herdeiro do céu. Algumas centenas de anos se passaram, e onde está o Filho de Deus? Há um homem cujos ouvidos ficam continuamente irritados com a conversa dos ímpios e que anda com Deus, sim, Enoque, e ele é o Filho de Deus. Avance ainda mais até chegar aos dias de Noé. Você encontrará o homem de quem riem, sibilam, vaiam como um tolo, um simplório, um idiota, construindo um navio em terra firme, de pé na fornalha da calúnia e do riso. Esse é Noé, o eleito de Deus. Continue ao longo da história. Deixe os nomes de Abraão, Isaque e Jacó passarem diante de você, e você pode escrever sobre todos eles. Este foi o povo provado por Deus. Então avance para a época em que Israel entrou no Egito. Você me pede para descobrir o povo de Deus lá. Não te levo aos palácios do faraó. Não te peço que caminhe pelos majestosos salões de Mênfis ou vá aos 100 portões de Tebas. Não os levo a nenhum dos lugares enfeitados com o esplendor, as glórias e a dignidade dos monarcas, mas os levo às olarias do Egito. Veja lá escravos sofrendo sob o chicote, cujo grito de opressão sobe ao céu. A contagem exigida de seus tijolos é duplicada e eles não têm palha para moldá-los. Este é o povo de Deus, eles estão na fornalha. À medida que seguimos nos caminhos da história, onde estava a próxima família de Deus? Eles estavam na fornalha do deserto, sofrendo privações e dores. As serpentes de fogo sibilaram sobre eles. O sol os queimava, seus pés estavam cansados, faltou-lhes água e faltou-lhes pão, e só foram fornecidos por milagre. Eles não estavam em nenhuma posição desejável, mas entre eles, pois nem todos são os israelitas por serem de Israel, nem todos da igreja visível de Deus são seu povo, seus eleitos. Mas entre aquele povo estavam os escolhidos, os que mais estavam na fornalha. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jafoné, contra quem o povo pegava em pedras para os apedrejar. Esses eram os filhos de Deus. Estes foram distinguidos acima de seus companheiros por serem eleitos no meio da nação escolhida. Ainda vire as páginas abençoadas, passe por Juízes e chegue ao tempo de Saul. E onde estava o servo de Deus então? Onde está o homem a quem o rei tem prazer em homenagear e honrar? Onde está o homem segundo o coração de Deus? Ele está na fornalha, vagando nas cavernas de Engedi, escalando os rastros das cabras, caçado como uma perdiz por um inimigo implacável. E depois de seus dias, onde estavam os santos? Não nos salões de Jezabel, nem sentado à mesa de Acabe. Veja, eles estão escondidos em grupos de 50 numa caverna e alimentados por pão e água. Veja aquele homem no topo da montanha, envolvendo-se em sua vestimenta desgrenhada. Antigamente, sua morada ficava perto do riacho ondulante, onde os corvos lhe traziam pão e carne. Em outro momento, uma viúva é sua anfitriã, cujas únicas posses são um pouco de azeite e um punhado de farinha. Na fornalha está Elias, o remanescente do povo visível de Deus. Percorra a história. Não há necessidade de eu acompanhar isso indefinidamente. Caso contrário, posso contar-lhes sobre os dias dos Macabeus, quando os filhos de Deus foram mortos em número imenso, por todos os tipos de torturas até então desconhecidas. Eu poderia contar a vocês sobre os dias de Cristo e apontar para os pescadores desprezados, separados para serem ridicularizados e se tornarem apóstolos perseguidos e assassinados. Posso continuar durante os dias do papado e apontar para aqueles que morreram nas montanhas
ou sofreram nas planícies. A marcha do exército de Deus pode ser acompanhada por suas cinzas deixadas para trás. O curso do navio da glória pode ser traçado pelo brilho branco e vermelho dos sofrimentos deixados no mar do tempo. Como um cometa quando avança em sua glória, deixando uma chama atrás de si por um momento, a igreja deixou para trás chamas ardentes de perseguição e problemas. O caminho dos justos está marcado no seio da terra. Os monumentos da igreja são os sepulcros dos seus mártires. A terra foi arada com sulcos profundos, onde quer que eles tenham vivido. Você não encontrará os santos de Deus, onde não encontrará a fornalha acesa ao redor deles. Suponho que será assim até a última era, até que chegue o tempo em que nos sentaremos sob nossa própria videira e nossa própria figueira, ninguém nos deixando com medo ou ousando tentar fazê-lo. Até lá, ainda devemos esperar sofrer. Se não fôssemos caluniados, se não o alvo do ridículo, não nos consideraríamos filhos de Deus. Nós nos gloriamos por sermos proeminentes no dia da batalha. Agradecemos aos nossos inimigos por todas as suas flechas, pois cada uma carrega sobre ela provas do amor de nosso Pai. Agradecemos aos nossos oponentes por cada golpe, pois isso apenas corta nossa armadura e bate em nossa cota de malha, nunca alcançando o coração. Agradecemos a eles por cada calúnia que forjaram e por cada mentira que inventaram, pois sabemos em quem cremos e sabemos que essas coisas não podem nos separar do seu amor. Sim, consideramos isso uma marca do nosso chamado, que nós, como filhos de Deus, podemos sofrer perseguição por causa da justiça. É um fato, eu digo, que você encontrará os verdadeiros filhos de Deus na fornalha. Se me pedissem para encontrar a verdadeira igreja em Londres, proclamo que o último lugar que pensaria em procurar seria em sua enorme estrutura que ultrapassa um palácio de glória, onde se veem homens vestidos com todos os brinquedos e enfeites que os homens de todos os tempos, a própria prostituta, que é a Babilônia, uma vez amou. Eu iria para um lugar mais humilde do que esse. Eu não deveria ir a um lugar onde eles tivessem o governo para ajudá-los e os grandes e nobres da terra para apoiá-los, mas geralmente deveria ir entre os pobres, entre os desprezados, onde a fornalha ardia mais quente. Lá eu esperaria encontrar santos, mas não entre as igrejas respeitáveis e elegantes de nossa terra. Este é um fato, então, que o povo de Deus está frequentemente na fornalha. E agora, em segundo lugar, a razão para isso. Por que os filhos de Deus chegam lá? Por que Deus acha adequado colocá-los na fornalha? A primeira razão que tem é esta, que é a marca da aliança. Você sabe que existem certos documentos que, para serem legais, devem ter um selo do governo colocado sobre eles. Se eles não tiverem este carimbo, eles podem ser escritos, mas eles não serão legais e não podem ser pleiteados em um tribunal. Agora, somos informados de qual é a marca da aliança. Existem 2 selos e, para sua informação, permita-me indicar o livro de Gênesis 15:17. E lá você verá o que são. Quando Abraão estava deitado à noite, um horror de escuridão desceu sobre ele, e Deus fez um pacto com ele e foi dito. E aconteceu que quando o sol se pôs e escureceu, eis uma fornalha fumegante e uma lâmpada acesa que passou entre as peças. Essas 2 coisas eram os selos que tornavam o pacto seguro. Uma lâmpada acesa, a luz para o povo de Deus, luz para suas trevas, luz para guiá-los até o céu. E ao lado da lâmpada, uma fornalha fumegante. Devo então desejar que seja destruída a fornalha fumegante? Eu desejo me livrar disso? Não, pois isso invalidaria o todo. Portanto, irei suportá-lo de bom grado, visto que é absolutamente necessário tornar esse convênio válido, esta aliança válida. 2. Outra razão é esta: todas as coisas preciosas devem ser experimentadas, provadas. Você nunca viu uma coisa preciosa que ainda não tivesse sido julgada ou provada. O diamante deve ser lapidado. É um corte duro que aquele diamante tem para se tornar uma joia.
Se fosse capaz de sentir dor, nada seria mais preocupado e ansioso do que aquele diamante quando estivesse para ser lapidado. O ouro também deve ser experimentado, provado. Não pode ser usado como é desenterrado da mina ou em grãos como é encontrado nos rios. Deve passar pelo cadinho e ser removida a escória. A prata deve ser experimentada e provada. Na verdade, todas as coisas que tenham realmente valor devem suportar o fogo. É a lei da natureza. Salomão nos diz isso no capítulo 17 de Provérbios, no 3º versículo. Ele diz: o crisol é para a prata e a fornalha para o ouro. Se você não fosse nada além de estanho, não haveria necessidade de pote de filtragem para você. Mas é simplesmente porque você é valioso que deve ser testado. Era uma das leis de Deus, escrita no livro de Números, capítulo 31, versículo 23. Toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. É uma lei da natureza, é uma lei da graça, que tudo o que pode suportar o fogo, tudo o que é precioso, deve ser provado. Esteja certo disso, aquilo que não for provado, não vale a pena. Eu escolheria pregar nesta casa se achasse que ela não resistiria à prova de suportar uma grande congregação, mas poderia um dia desses vacilar e desabar. Alguém construindo uma ferrovia construiria uma ponte que não resistisse ao peso do trem que deve atravessá-la? Não. Se temos coisas que não resistem à prova, as consideramos sem valor. Aquilo em que posso confiar uma hora, mas que descubro que irá quebrar ou ruir na próxima hora, quando eu mais tiver necessidade, pouco me serve. Mas porque vocês são valiosos, santos, porque vocês são ouro, portanto, vocês devem ser provados. Pelo simples fato de você ser valioso, você deve passar pela fornalha. 3. Outro pensamento é este: o cristão é considerado um sacrifício a Deus. Agora, todo sacrifício deve ser queimado no fogo. Mesmo quando eles ofereceram as espigas verdes antes da colheita, disse que as espigas verdes devem ser secas ao fogo. Eles matavam um novilho e o colocavam no altar, mas não era nenhum sacrifício até que o queimassem. Eles matavam o cordeiro, colocavam a lenha, mas não havia nenhum sacrifício só na matança do cordeiro até que fosse queimado. Não sabeis, irmãos, que somos ofertas a Deus e um sacrifício vivo a Jesus Cristo? Mas como poderíamos ser um sacrifício se não fôssemos queimados? Se nunca tivesse sido acendido o fogo do problema, das provações sobre nós, se nunca tivéssemos sido acesos e incendiados, deveríamos ficar ali sem fumaça, sem chama, inaceitáveis para Deus. Mas porque você é seu sacrifício, portanto, você deve ser queimado. O fogo deve penetrar em você e você deve ser oferecido como um holocausto completo, santo e aceitável a Deus. 4. Outra razão pela qual devemos ser colocados na fornalha é porque, do contrário, não deveríamos ser como Jesus Cristo. Se você ler aquela bela descrição de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, verá que diz que seus pés eram como latão reluzente, como se queimassem em uma fornalha. Os pés de Jesus Cristo representam sua humanidade, a cabeça, a divindade. A cabeça de sua divindade não sofreu, como Deus, ele não poderia sofrer. Mas seus pés eram como um latão fino, como se tivessem sido queimados em uma fornalha. Como podemos ser como Cristo, a menos que nossos pés também sejam queimados na fornalha? Se ele caminhou em meio às chamas e brasas, não devemos fazer o mesmo? Para que em todas as coisas ele seja semelhante a seus irmãos. Devemos ser como Cristo naquela augusta aparência em que ele virá a ser admirado por todos os seus santos. Devemos ser como ele quando virmos como ele é. E devemos temer ser como ele aqui. Não pisaremos onde nosso Salvador pisou. Aí está o seu passo. Não deve o nosso pé preencher o mesmo lugar. Aí está o seu rastro. Não diremos de bom grado, como diz o hino: sua trilha eu vejo e vou perseguir, o caminho estreito até ele eu ver. Sim, avante, cristão. O capitão de sua salvação atravessou o vale escuro antes de você. Portanto, avante. Avante com ousadia. Avante com coragem. Avante com esperança, para que você possa ser como seu Salvador,
participando de seus sofrimentos.